Igreja Evangélica Apostólica Jesus no Brasil, Ministério Fé e Conhecimento. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que vos fala pastor Jonas Pereira Leite, pastor presidente da Igreja Evangélica Apostólica Jesus no Brasil, Ministério Fé e Conhecimento, dando continuidade à nossa série, de estudo da Palavra de Deus, Vamos meditar hoje na parábola do filho pródigo, Essa palavra maravilhosa que nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nos contou, Essa palavra que nos incentiva, uma palavra de vida, aonde nós aprendemos muito, com essa palavra, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, em diante diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu com ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E saindo e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa palavra, ela nos ensina muito, no nosso dia a dia, Palavra maravilhosa que conta, que um homem fazendeiro, homem de sucesso, homem rico, tinha 2 filhos. E o mais novo disse para o seu pai: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence.
só, meu amado, a parte da fazenda que me pertence. Enquanto o pai está vivo, o filho não tem herança. Não existe herança com o pai vivo. Enquanto o pai está vivo, tudo é do pai, né? Todas as coisas são do pai, né? Só a herança após a morte do pai. Quando após a morte do pai, né? Aí sim há uma herança. Se dividirá, né, a herança, tudo que o pai deixou se dividirá entre os irmãos, né? Mas enquanto o pai está vivo, o filho não tem herança, né? E nós vemos, meu amado, que esse pai, ele demonstra o seu amor para com os seus filhos, com a sua família, né? Que imediatamente ele fez as contas, né, de tudo que ele tinha e repartiu e deu uma parte para cada um dos seus filhos, né? O mais velho recebeu a sua parte, o mais novo também, né? E a outra parte é do pai, que ele ainda estava vivo e necessitava, né, de viver, né, as suas despesas, né? E poucos dias depois, esse filho mais novo, ele pega a sua parte da herança, né, o dinheiro que o pai já tinha se dado, né, e vai embora, né, para uma terra longe, bem longe da vista do pai, da família, né? E quando aquele filho estava ali, né, bem sucedido, com dinheiro, né, ele tinha muitos amigos, né? E a palavra de Deus diz que ele gastou tudo, aleluia, que ele tinha, com as meretrizes, né, com a bebedice, né? E aonde tira, meu amado, e não repõe, certamente vai acabar. Aquele rapaz, ele não trabalhou durante esse dia, fez nada, não investiu o seu dinheiro, não trabalhava, né? E da onde tira e não repõe, certamente uma hora vai acabar, né? E ele pegou o seu dinheiro, gastou tudo. A palavra de Deus diz que gastou tudo que tinha. E agora ele fica sem dinheiro. Aquele montão de amigo que ele tinha, que festejava com ele todo dia, que andava com ele todo dia, sumiu todo mundo, porque acabou o dinheiro, acabou o amigo, acabou a amizade, né? Porque a verdadeira amizade a gente conhecemos na hora que da necessidade, na hora que nós precisamos, é que nós sabemos quem é nosso verdadeiro amigo, né? E nós temos um amigo, né, que nunca nos abandona, ainda na hora da necessidade, na hora que nós precisamos, né? Ainda que nós não tivéssemos um centavo no bolso, esse amigo está sempre conosco. Ele chama Jesus Cristo, né, o Filho do Deus Todo Altíssimo. Esse é o nosso verdadeiro amigo, que nunca nos abandona, está sempre conosco, aleluia, né? Nos ajudando, sempre cuidando, aleluia, de nós, né? É maravilhoso ter esse amigo chamado Jesus, né? E nós vemos, aleluia, que agora os amigos se afastam, ele se vê, né, sem ninguém para o ajudar, e ele chega para um cidadão daquela terra e pede um emprego a um cidadão daquela terra, né, que imediatamente deu emprego a ele, mandou ele para o seu campo para apacentar porcos. Olha só, minha amada, né? Era o serviço, né? Não digo indigno, porque todo serviço é digno, todo serviço é digno, né? Aleluia, né? Desde o momento que estamos ganhando nosso dinheiro, né, dando nosso sustento dignamente, né, todo serviço que nós fazemos é digno, né? Mas era um serviço difícil de fazer, porque é um serviço que ninguém queria, né, fazer, que era apacentar porcos. Primeiro, né, que os judeus tinham os porcos como um animal imundo, né? E ele foi para o campo apacentar os porcos, né, porque era a necessidade que estava passando, ele não podia escolher emprego, né? E muitas vezes nós estamos nessa situação, né, tão difícil, que nós não podemos nem escolher o emprego que nós queremos, né? Tem que pegar o que aparecer na frente e fazer. E esse jovem foi para o campo apacentar porcos, e ali, né, naquela terra estava passando uma grande
dificuldades, era tempo difícil, né? E o povo daquela terra passava, todos eles passavam necessidade, né? Aleluia. Então, ele, olhando para os porcos, a lavagem que eles traziam, né? A ração que trazia para os porcos, ele desejava comer aquela ração que ali estava para os porcos, né? Sem sucesso, né? E ninguém dava nada a ele para comer, né? E ele agora desejava se alimentar da lavagem, da ração, né? Que eles traziam para os porcos. E chegando, né? Ele caiu em si e começou a pensar: poxa, como eu estou passando necessidade. E na casa do meu pai, né? A fartura de alimento. Na casa do meu pai, a fartura de alegria. Na casa do meu pai, né? Um dos seus trabalhadores, ninguém passa fome, todos eles são tratados dignamente, né? Suas refeições na hora certa, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Já não sou mais digno, né? De ser chamado seu filho, porque eu pequei perante o céu e perante o Senhor. Mas me faz como um dos seus trabalhadores, né? Ele fez aquele ensaio, né? O que iria falar para o seu pai, né? E foi embora, né? Para a casa do seu pai. E quando ele ia, todo sujo, tudo esfarrapado, agora sem dinheiro no bolso, triste, né? Ele saiu alegre, feliz, com dinheiro no bolso, agora volta triste, todo sujo, desfarrapado, sem um centavo no bolso, né? E quando ele chegava próximo à fazenda do seu pai de longe avistou aquele homem vindo, todo sujo, e levantou e foi ao encontro daquele homem. E quando chegou próximo, reconheceu que era seu filho que estava ali, né? E saiu correndo e lançou no pescoço do filho, começou a beijar o filho. Ele não olhou para a condição, aleluia, que aquele filho estava, a sujeira que aquele filho estava. Ele começou a beijar aquele filho, né? E disse: filho. E o filho agora começa, né, a querer falar com o pai: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, né? E o pai não deixa nem ele falar, o abraça, né? E ali, né, o pai abraçando ele, chama um empregado, diz: vai lá em casa, pega a melhor roupa que tem lá, aleluia, né? Traz para o meu filho se vestir, coloca uma sandália nos seus pés, coloca um anel nas suas mãos, né? Aquela alegria que o seu filho tinha voltado, né? O anel, meu amado, representa a autoridade, né? A marca, né? Que aquele filho tem uma família. O anel, né, dá autoridade sobre os empregados, né? O anel, né, representa a autoridade de Deus tem nos dado, né? Aleluia, para fazer a sua obra aqui na face da terra. Nós somos representantes de Deus, né? Então nós temos a autoridade de Deus, né, para poder fazer a sua obra aqui na face da terra, né? Deus não nos considera como um trabalhador, Ele nos considera como filho, né? E nós, cuidando do reino de Deus, estamos cuidando daquilo que é nosso, né? Porque tudo que é do Pai é nosso, tudo que Deus fez foi para nós, né? E nós vemos, aleluia, que agora aquele filho, né? O pai fala: olha, veste ele, coloca um anel, né? Uma sandália nos seus pés, né? E vai lá, pega o cordeiro, o bezerro cevado, mata o bezerro cevado, né? Chama os músicos, vamos fazer uma grande festa, aleluia, para alegrar, né? Porque esse meu filho voltou, né? E agora começa aquela festa na casa dele. E quando chegou a tarde, né, seu irmão mais velho chegando, olhando, vendo aquela festividade, vendo, aleluia, né, tudo que estava acontecendo ali, que barulho de música, chama um dos seus empregados e diz para ele, né: o que está acontecendo lá em casa? Que barulho de música é esse? Que festa? Por que está tendo festa na minha casa? Aí o empregado vira para ele e diz assim, né: o seu irmão voltou
E seu pai matou o cordeiro cevado para festejar. Olha, meu amado, porque ele voltou são e salvo. Olha como é que é as coisas. A maneira que nós falamos das coisas, muitas vezes, né, vem definir o nosso coração, vem definir, né, o coração das pessoas. Né? A maneira que aquele empregado disse, né, o seu irmão voltou e seu pai está se alegrando porque ele voltou são e salvo. Né? Aquela bateu no coração daquele filho mais velho como uma flecha. Né? E agora ele se entristeceu e ele não quis entrar para a festa, para festejar com seus pais, com seu pai, com seus irmãos. Né? E ele diz, né, fica por lá de fora, se recusa a entrar para festejar. Né? Muitas vezes, meu amado, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, nós temos que tomar cuidado da maneira que chegamos, aleluia, para outra pessoa, para uma notícia, um recado. Muitas pessoas, quando vai fazer entrevista, né, para um emprego, né, muitas vezes pede aquela vaga simplesmente por uma palavra. Às vezes fiz tudo certo, mas por uma palavra a entrevistadora recusa. Né? Ele pode ter o melhor currículo que for, mas na hora da entrevista, se uma palavra errada ali que ele falar, né, ele perde aquela vaga de emprego. O seu currículo não vai valer nada. Né? E nós vemos, meu amado, aleluia, perde todo o valor daquele currículo por uma palavra que ele falou para a entrevistadora e perdeu aquele emprego. Então, quando nós formos nos dirigir a alguém, temos que tomar cuidado com a maneira que nós nos portamos, a maneira que nós falamos, né? Que pode ferir e muitas vezes nós podemos perder, né, grandes coisas, né, grandes oportunidades por causa de uma palavra mal falada que nós falamos. Né? E agora, se o pai vem, senta com o seu filho, e ali com carinho, com amor, ele começa a explicar para o seu filho o que aconteceu. Olha, o filho começa a falar, pai, eu sempre estive contigo, né? Nunca, né, desobedeci a uma das suas ordens, e o Senhor nunca me deu um cabrito para se alegrar com meus amigos. Né? E agora vem esse meu irmão, que gastou todo o seu dinheiro, né, com as meretrizes, né, com bebedice, né? O Senhor faz uma festa, mata o bezerro cevado para festejar, né, porque ele voltou. E o pai ali com carinho falou, filho, eu sempre estive contigo, né? Tu sempre esteve comigo e tudo que eu tenho, né, é teu, né? Tudo que eu tenho é teu, você sempre desfrutou tudo que eu tenho, né? Embora aquele filho, já, lá no começo, ele tinha recebido a parte da sua herança, né? Assim mesmo ficou desfrutando, né, da parte das coisas que o pai tinha, né? E agora ele começa, né, a explicar para o seu filho, ó, tudo que eu tenho é teu, você tem que participar de tudo, né, que é meu, né? Mas é justo que nós alegramos, porque esse seu irmão aí, né, ele tinha sumido. Esse seu irmão, há muito tempo não tinha notícia dele, e agora ele voltou, né? É justo que nós se alegramos com a volta dele. Não importa a maneira que ele voltou, mas ele voltou são e salvo. E é justo, aleluia, que eu me alegre pela volta dele. E a palavra de Deus diz que alegria no céu, né, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, né, e volta, né, para a casa do Pai Celestial. É tão bom, né? Deus, a palavra de Deus diz que é a festa no céu, os anjos se alegram, né, com a presença novamente do Filho à casa do Pai, né? Aleluia. Né? Imagina você que se afastou da presença do Senhor, porque somente, meu amado, uma coisa, ninguém pode nos afastar da presença de Deus, somente uma pessoa pode nos afastar da presença de Deus, somos nós mesmos, né? Que nós podemos nos afastar quando vem a hora difícil,
quando vem a hora, né, da tribulação, na hora da prova, na hora da luta. Nós temos escolha de escolher. Ou nós passamos a luta com Jesus, ou nós nos afastamos dele. E o que muita gente faz é isso, se afasta da presença de Deus, né? O que separa o homem de Deus é o pecado, né? E você se afastando de Deus, né, certamente, né, você vai começar a pecar, vai começar a fazer as coisas erradas, né? O que nos limita, o que bota limite em nós, é nós estarmos na presença de Deus. É o que nos faz. Agora, se nós sairmos da casa do Senhor, da presença de Deus, certamente nós vamos começar a pecar. Nós vamos começar a cometer as coisas erradas, que não é do agrado de Deus, né? E certamente nós vamos sofrer. Porque todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E nós sabemos que nós vamos sofrer se afastarmos da casa do Pai. E a alegria do céu, quando o pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando. O Pai está de braços abertos, aleluia, te aguardando, né? Para festejar com Ele, né? Então, meu amado, que nós possamos meditar nessa palavra, saber que Deus, Ele nunca nos abandona, né? Ainda que nós estamos longe dEle, se afasta da presença dEle, né? Não falamos com Ele, mas está sempre nos guardando, está sempre, aleluia, ao nosso redor nos protegendo, está sempre, aleluia, de braço aberto, esperando a hora, né, que iremos voltar para a tua casa, para se alegrar na presença do Senhor. Que nós possamos meditar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado, uma semana de vitória, uma semana, aleluia, né, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai maravilhoso, te agradecemos, meu Deus amado, pela tua palavra, Pai, a qual o Espírito Santo trouxe para a nossa meditação nessa manhã gloriosa. Pai, aleluia, Senhor, continua tão estendida sobre nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos dando vitória, Pai amado, em tudo que nós fizermos, Pai. Que o Espírito Santo, meu Deus, venha nos guiar a tomar as decisões certas. Que o Espírito Santo venha nos guiar, meu Deus amado, aleluia, Senhor, a falar as coisas certas. Meu Deus, aleluia, que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Pai, nas nossas atitudes. Ó Pai, venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus na nossa palavra, no que falamos, Pai amado, aleluia, na nossa maneira de agir, Pai. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.